sozinho! Patrick, socorro! Ah, meu Deus, socorro! Patrick! Ah, Patrick! Fala pessoal, hoje vamos falar sobre um dos melhores episódios de todo o desenho, o dia em que o Patrick e o Bob Esponja brincaram com um dos objetos mais perigosos de toda a fenda do biquíni, os temidos anzóis, e segundo algumas teorias da internet, esse objeto seria uma metáfora para o uso de drogas, porque mesmo Bob Esponja sabendo de todos os perigos que o anzol representa, ele não consegue se conter e tem várias recaídas. Um enganador! Nunca mais vou cair nos seus truques! Nunca! Este lugar está ocupado? O episódio começa na superfície do oceano com várias pessoas pescando. A cena corta para o Siricascudo e vemos o Bob Esponja trabalhando normalmente. O Sr. Serigueijo então aparece totalmente pirado e fala que os anzóis voltaram. Voltaram! Voltaram, estou dizendo! Eu vi com meus próprios olhos! Os anzóis! Os anzóis! Porém, nenhuma pessoa que estava no Siricascudo leva o Sirigueijo a sério. Inclusive o Lula Molusco preferiu colocar uma lixeira na cabeça do que escutar as suas histórias do mar. Ele então fica muito irritado por todo mundo não dar a devida importância aos anzóis. Porém, nesse momento, Bob Esponja se aproxima e pergunta de o porquê eles serem tão perigosos. Os anzóis, meu rapaz, estão de volta. Cuidado com os anzóis. Os anzóis? Sim, os anzóis. Eles ficam dançando e atraem você para perto de suas pontas afiadas e rigores atraentes. E quando você pensa que achou terra com leite e mel, eles agarram vocês pelas calças e te levantam rapidamente. Bem alto, mais alto, mais alto, até você chegar na superfície se debatendo, lutando para respirar. E aí eles cozinham você, depois comem você. Ou pior. Ai, o que seria pior do que isso? Souvenir em lojas. Loja de souvenir. O Bob Esponja fica traumatizado com a história dos anzóis e se esconde em uma caixa. Porém, o Sr. Serigueijo o acalma e fala que se ele seguir os seus conselhos tudo ficará bem. A cena então corta e vemos o Bob Esponja preparando a comida. O Patrick então aparece e o chama para se divertir no novo parque da cidade. Não posso sair agora, estou trabalhando. Você não vai sair, só vai tirar uma folga. Vemos então os dois indo até o parque de diversão. Porém, quando o Patrick mostra o local, percebemos que na verdade é um local cheio de anzóis. Inclusive ele comenta algo super bizarro que dá a entender que uma tragédia aconteceu. Eu vou querer brincar o dia todo. Mas cadê todo mundo? Eu não sei, mas tinha uma criança aqui mais cedo. E após um tempinho nesse tal parque de diversão, o Bob Esponja percebe que na verdade os brinquedos eram anzóis. Ele então vai correndo falar com o Patrick e comenta com ele sobre a história macabra que o Sirigueijo contou. Porém o Patrick não dá bola pra isso e diz que os anzóis são uma coisa muito boa, pois todos eles têm comida de graça. Patrick, não faça isso! Queijudo! Não tem perigo aqui. O Bob Esponja continua seguindo as orientações do Sirigueijo e fica bem longe dos anzóis. Enquanto isso, Patrick está aproveitando ao máximo a tal comida grátis. E também continua a todo momento convidando o Bob Esponja a participar. Porém, do nada Patrick é puxado pelo anzol. E isso deixa o Bob Esponja completamente pirado, já que o seu amigo muito provavelmente iria parar em uma loja. Patrick, socorro! Ah, meu Deus, socorro! Patrick! Ah, Patrick, volte aqui! E surpreendendo Bob Esponja, o Patrick retorna ao fundo do mar dando risada e com um ótimo semblante. Ele então pergunta o que aconteceu lá em cima, e o Patrick fala que é só pular antes de chegar à superfície que tá tudo certo. E após isso novamente o Patrick chama o Bob Esponja para brincar com os anzóis, e dessa vez ele aceita. Então os dois sobem em um e são puxados até a superfície, porém eles pulam antes e deixam os pescadores chateados. Em paralelo a isso, Siricascudo está um caos. Vários clientes reclamando do gosto péssimo da comida, e outros reclamando porque o pedido está demorando muito. E tudo isso por causa da ausência do Bob Esponja. Quem acabou indo para a cozinha para fazer os hambúrgueres foi o Lula Molusco. Rápido com essa gororoba! Eu tô com fome, vai! Eu tô morrendo de fome! Solta logo esse hambúrguer! Eu tô com fome, vamos! O Sirigueijo então aparece na cozinha e pergunta ao Lula Molusco o motivo da confusão. Ele responde que o restaurante está um caos devido à folga do Bob Esponja. O Sirigueijo dá risada e pensa que isso é uma brincadeira, pois ninguém tirava folga no Siricascudo. E novamente o Lula Molusco fala da folga, e isso deixa o Sirigueijo puto da vida e vai atrás do Bob Esponja. Vou te dar uma folga que não vai esquecer.
Mas seu siriguejo, ainda preciso de ajuda! A cena corta e vemos o Sr. Sirigueijo no local dos anzóis. Ele então vê o Bob Esponja e o Patrick segurando um. Porém, no momento em que ele tenta os alcançar, ambos são levados para a superfície. E nisso o Sirigueijo fica muito triste e acha que o fim chegou para os dois. Mas nesse momento o Bob Esponja e o Patrick voltam para o fundo do mar dando risada. E o Sirigueijo fica muito puto com a situação e faz com que os dois prometam que nunca mais vão chegar perto dos anzóis. Você acaba embalado a vácuo numa lata de atum. Atum. Sem nenhuma perspectiva a não ser o cheiro da maionese. Maionese. E no dia seguinte vemos o Bob Esponja indo trabalhar no Siricascudo. Porém o Patrick aparece e o chama para brincar com os anzóis. O Bob Esponja nega e relembra da promessa que eles fizeram com o Sirigueijo, de nunca mais brincar com os anzóis, pois era muito perigoso. Que nós prometemos. Ah, eu tava com os dedos cruzados. Você não tem dedo nenhum, Patrick. Ah, Bob Esponja, aquele seu siriguejo é um bobão. Nós brincamos com os anzóis o dia todo e nada aconteceu com a gente. Mas o seu siriguejo disse... Olha, Bob Esponja, você então prefere escutar aquele bobão ou você vai me escutar? O Patrick então começa a brincar com os anzóis e novamente convida o Bob Esponja, falando que no fundo ele queria isso mais do que trabalhar. E mesmo com muita vontade o Bob Esponja continua firme, dá meia volta e se dirige ao Siricascudo. Porém nesse momento aparece um anzol na sua frente, e ele simplesmente faz uma cara maliciosa e vai tocar nele. Mas o Bob Esponja se detém antes de fazer isso, e novamente comenta como o Sirigueijo disse a ele o quão perigoso o objeto era. O seu siriguejo me contou tudo sobre você. Você é um mentiroso, um enganador! Nunca mais vou cair nos seus truques! E quando pensávamos que o Bob Esponja tinha aprendido a lição sobre os anzóis e nunca mais brincaria com um, ele simplesmente volta correndo e monta nele. Só que dessa vez a coisa foi diferente. O Bob Esponja acabou ficando com a calça presa no anzol. E por causa disso ele pirou completamente achando que viraria atum enlatado. O Bob Esponja então vai correndo pedir ajuda no Siricascudo. Fui fisgado! Isso quer dizer... Atum. Socorro, socorro! A cena corta e vemos o Sirigueijo servindo água para sua filha e as amigas. O Bob Esponja então aparece no local e fala com ele, mas em vez de simplesmente pedir ajuda, o Bob Esponja fica envergonhado porque teve uma recaída com os anzóis. Oh, seu siriguejo! Eu estou tão envergonhado! Olhe só pra mim! Eu fui fisgado! O Sirigueijo então fala que a única maneira do Bob Esponja escapar dessa situação seria tirando as suas calças. O problema é que todas as meninas estavam olhando para ele, e isso faz com que o Bob Esponja não queira fazer isso. Porém, nesse momento ele sente um puxão forte e aceita tirar as calças. O problema, meus amigos, é que o anzol tinha pego também a sua cueca. Ele literalmente teria que ficar peladão na frente de todo mundo, e isso deixa o Bob Esponja muito constrangido. Rapaz, Oh não, seu siriguejo, eu não posso! Qualquer coisa menos isso! Mas antes de conseguir tirar a sua cueca, o Bob Esponja é puxado pelo anzol. Ele então começa a chorar de desespero e fala que nunca mais vai se meter com anzóis. No meio dessa confusão, o Bob Esponja consegue se segurar na placa do Siricascudo. Nesse momento, o anzol puxa ele com muita força, porém só consegue levar a sua cueca. O problema, meus amigos, foi que a placa o arremessou totalmente pelado pro Siricascudo, e todo mundo riu do coitado. E nesse momento descobrimos que esse tempo todo o anzol que fisgou o Bob Esponja era na verdade o Lula Molusco. O Sr. Sirigueijo queria dar uma lição nele para nunca mais encostar nos anzóis. Vemos então o Bob Esponja correndo muito envergonhado para casa. Ah, eu acho que ele vai se lembrar disso por muito tempo. Eu sei que sim. E o episódio se encerra com o ônibus chegando na fenda do biquíni. Infelizmente para o nosso mano Patrick, ele acabou sendo literalmente enlatado, bem que o Sr. Sirigueijo avisou. Atum. Olá! Alguém tem um abridor de lata aí?